na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, Senhor. Aplauda aquele que é grande, aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém. Boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Aleluia. Tome seu lugar. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.
Glória a Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 2. Tem uma palavra aqui para partilhar. Marcos capítulo 2. Aleluia. Marcos 2 diz assim: depois de alguns dias, ele entrou novamente em Cafarnaum e ouviu-se que ele estava em casa. E logo muitos se ajuntaram, de modo que não encontravam espaço nem mesmo junto à porta. E ele pregava-lhes a palavra. E vieram a ele trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E vendo-lhes a fé, disse ele ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. E alguns dos escribas estavam ali sentados, arrazoando em seus corações: por que fala este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele imediatamente se levantou e, tomando o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, vai dizer que não é bem assim, né? A gente precisa ver uma coisa que nunca aconteceu acontecer, para que o nosso coração possa se voltar para Deus. A gente tem que ser movido por algo sobrenatural. A gente tem que testemunhar um acontecimento que fora do normal. Porque quando acontece uma coisa sobrenatural, é como se fosse assim, ó. Eu sou testemunha do que o que está acontecendo não vem por meio de mãos humanas. Só pode ser Deus. E aí a gente pega e dá glória a Deus. Então, se vê, dá glória a Deus. Mas e se não vê?
Vocês lembram de Tomé? Os discípulos estavam na casa, Tomé chegou e eles falaram assim: ó, o mestre está vivo, ele apareceu para nós aqui. E ele falou: não acredito nesse negócio não, ele morreu, eu sou testemunha da morte, não da vida. Tem gente que é assim, né? E eles falando: não, o mestre esteve aqui conosco. E Tomé: eu só acredito vendo. Tem até um ditado, né, do mundo que é assim: eu só acredito. Alguém vem e conta uma coisa para nós e a gente diz assim, ó: eu só acredito vendo. Irmãos, a gente é assim porque é mais fácil ser testemunhar ou dar credibilidade à morte do que para a vida. A gente consegue acreditar que alguém caiu. Ó, o fulano lá caiu. Lembra daquele do amigo aquele? Lembra dela lá? Separaram. Fiquei surpreso, mas eu acredito. Mas quando algo é restaurado, quando algo é restabelecido, nós temos uma dificuldade de acreditar. Aí Deus tem que mover. Dá um ganho aqui, Robson, por favor. Aí Deus tem que mover algo para gerar credibilidade no nosso coração. Deus tem que fazer algo para nós nos voltarmos de todo o coração a Deus, de forma a glorificar o seu nome. Mas se Deus não fizer nada, Ele quase que também não significa nada para nós. Deus tem que estar sempre fazendo alguma coisa, como se Ele é que dependêssemos de nós para acreditar nele, e não nós que temos uma dependência por Ele. Está tudo fora do lugar. Não, quem precisa somos nós. Deus não precisa de você nem de mim. Ele escolheu usar e se movimentar. Ele escolheu usar a nós todos. Ele escolheu fazer de nós cooperadores de uma obra. Mas Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Então, irmãos, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo dias e tempos que não são diferentes do que nós já estávamos passando. Eu não estou falando do processo da pandemia, eu estou falando daquilo que Deus sempre foi. Deus sempre foi Deus. Ele não é Deus agora, ou Ele não vai ser Deus hoje, porque Ele está nos guardando, nos livrando, nos protegendo, de alguma maneira invisível, nos mantendo imune. Não, Ele não vai ser Deus por causa disso. Ele sempre foi Deus. Ele já era. Sempre foi. Em algum momento da nossa vida, quando nós começamos a desenvolver uma consciência de poder entender as coisas da vida e tudo que diz respeito a ela, nós ouvimos falar de Deus e estamos num processo em conhecê-lo. Mas Deus já era Deus. Eu posso estar conhecendo Deus hoje, e talvez nesse tempo de caminhada, que possa ser curto, poucas experiências, mas não importa, porque não está fundamentado na proporção das minhas experiências,
diz respeito a quem Ele é. E Ele é o que Ele sempre foi. Ele é o eterno, o Criador. Ele é o Senhor. Como a Raquel falou aqui, Ele é o fabricante. Deus não foi fabricado, Deus é o fabricante. Então, irmãos, Deus vai fazer o que tem que ser. Você entende isso? Deus vai fazer o que tem que ser feito, porque Ele sempre fez o que tinha que ser feito. Muitas coisas têm que ser feitas. Se a gente parar para sentar assim, vai faltar chimarrão, porque naquilo que a gente pensa do que tem que ser feito, são muitas coisas. A conversa vai longe, como se diz, mas nós temos que entender que Deus vai fazer o que tem que ser feito, não segundo o que eu acho que tem que ser feito. Ele vai fazer o que tem que ser feito segundo já está escrito que Ele iria fazer. E vai fazer o que tem que ser feito segundo a vontade que está nele, que opera para um propósito. E ponto. Então é bom nós pegarmos isso, procurar entender um pouquinho e nós nos adequar a Deus, porque Ele não vai se adequar a nós. Amém? Então existe um processo do filhinho, que às vezes o filhinho ganha muitas coisas do pai no choro, na birra. Eu quero, daí o pai pega e dá, a mãe pega e dá, porque é filhinho. Mas saiba que são fases dentro de um processo. Você pode até não querer, você pode até resistir a ter que amadurecer. Aqui. Mas você não vai conseguir parar o processo de desenvolvimento aqui. É por isso que nós vemos muitos homens, muitos meninos em corpos de homens, e muitas meninas em corpos de mulheres, porque o corpo continua crescendo, mas às vezes por alguma situação, a mente, o entendimento, a maturidade não acompanhou o desenvolvimento da estrutura. Às vezes um trauma, mas às vezes porque não quer sair daquele lugar, de uma zona de conforto, porque tem isso. Chega um momento que o filho vai ter que trabalhar e vai ter que ter as suas responsabilidades, porque ele vai pagar por aquilo que ele fizer. Chega um tempo que, querendo ou não, o pai já não pelo filho. Tem filho que não entende a fase, e tem pai que não entende a fase. Acontece alguma coisa com o filho, o pai vai lá, a mãe vai lá, meu filho, senhora, senhor, dá licença, ele já é maior de 18, ele vai responder por ele. Mas você não está entendendo que passou a fase. Você não está entendendo que mudou agora. Você não responde mais por essa pessoa, agora ela responde por si mesma. Então é bom a gente pegar, irmãos, e entrar num processo de maturidade no Senhor, e saber que Deus vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai fazer tudo aquilo que compete a Ele. Ele vai fazer tudo aquilo que só Ele pode fazer. Ele vai fazer. Amém? Fica tranquilo, nós estamos vivendo um tempo específico
de muito cuidado, mas fica tranquilo, todas as coisas estão debaixo do seu controle, e todas as coisas estão sujeitas ao domínio e o poder de Deus e a glória de Deus. Ela já determinou um tempo específico. Eu posso não saber, você pode não saber, os estudiosos podem não saber, os especialistas, eles podem ter um prognóstico, o analista financeiro, todo mundo tem um parecer, mas Deus tem a data correta de até quando vai o que vai, porque Ele é Deus. Amém? Ele é o Senhor. Então o que cabe a nós é pegar a nossa vida e encaixar nesse lugar, irmãos, na palavra, no tempo certo de Deus. Deus sempre se manifestou, Ele nunca chegou atrasado, e Ele nunca chegou antes, Ele sempre chegou na hora certa. Abra comigo 1 João capítulo 3, eu quero que você leia comigo isso. Dá uma água gelada, alguém lá, por favor. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde vou? Só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Se eu não tenho pra onde vou, palavra, meu Deus. 1 João capítulo 3, verso 8. Está aberto aí? Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Você está lendo junto? Porque se eu falo assim, ó, quem comete pecado é do diabo, você pode se ofender comigo. Agora, se você ler junto comigo, eu estou apenas sendo uma voz aqui. Você entende? Já está escrito. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Olha a boa nova. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, todas as coisas têm um tempo determinado debaixo do céu. Já está determinado. Sabe por que já está determinado? Porque Jesus já se manifestou. Ele não vai se manifestar, Ele já se manifestou. Ele não vai morrer por causa dos pecados, Ele já morreu. Está consumado. Está consumado. Então nada disso que nós estamos vivendo é para sempre. Ele é eterno, Ele é para sempre. Deus,
É por isso que nós precisamos da palavra, é por isso que nós precisamos entender, é por isso que nós precisamos saber da vontade de Deus, saber o que Ele quer fazer. Nós precisamos saber o que é que Deus vai fazer por meio dele mesmo, e nós precisamos saber o que é que Deus vai fazer por meio da tua vida, por meio da igreja. É isso que nós precisamos saber. Está ligado, está conectado, está inserido num ambiente de entendimento, de discernimento, de revelação. É um ambiente futurista, é um ambiente que anda na frente, onde você está ligado, sabendo todas as coisas. E quando Deus não revelar, eu estou ligado, crendo em todas as coisas, porque eu fui chamado para andar por fé e não por vista. Eu não ando por aquilo que eu vejo. Eu ando por aquilo que eu ouvi. A fé vem do ouvir, a pregação da palavra de Deus. Eu ouvi e criei. É por isso que eu me movo. É por isso que nós nos movemos. É saber o que Deus vai fazer, como Ele quer fazer, quando Ele quer fazer, quem Ele vai usar para fazer, ou Ele mesmo vai fazer. Uma vez Davi, numa situação de combate com os inimigos, devo ir atrás deles, o Senhor vai me dar vitória. Vai, Davi, eu vou te dar vitória. Foi, pá, ganhou. Vou atrás deles de novo, guerreio de novo. Não, agora tu faz o seguinte, tu fica ali, quietinho, observando, atento e ligado. Quando tu ouvir um barulho pelas copas das amoreiras, tu vai saber que sou eu. Que eu te entreguei a vitória. E o teu papel? Ficar ligado. Qual é o meu papel? Às vezes o meu papel é estar só atento no que Deus vai falar. É o sinal que Ele já fez. O problema é que a gente quer fazer acontecer. Não, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, um ponto. Deus quer ver de nós também. Deus quer ver em nós. Ele não quer só ouvir na nossa oração, Deus, nós cremos no teu. Não, Ele quer ver a fé. A fé, ela é possível ver. Você leu comigo no versículo 5 do que nós lemos, está escrito assim: e vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Jesus viu a fé daqueles homens. Irmãos, a fé ela tem que ser manifestada. É por isso que eu estou falando. Se você não acreditar no que Ele fez, se você não acreditar no que Ele está fazendo, você não vai conseguir vê-lo como Deus. Sabe o que nos ajuda a crer em Deus hoje? É procurar saber o que Ele tinha feito ontem. E quando você vai para as Escrituras, você começa a ver o que Ele fez ontem. Isso vai te fortalecer na fé para você entender um pouco, mas acreditar muito no que Ele está fazendo hoje e ter esperança no que Ele vai fazer amanhã. Em Deus.
para que possa solidificar essa fé dentro de nós. E agora nós começamos a manifestar essa fé por meio da nossa vida. A fé, ela tem que ser manifestada, ela pode ser vista, ela deve ser vista, assim como o amor. Ontem nós tivemos aqui o culto de casais. Toda esposa quer ficar ouvindo do marido ele dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Toda mulher quer ouvir. Mas senta com uma mulher que ouve todos os dias, mas não vê nenhuma atitude desse cara que diz que ama, se ela está satisfeita. Porque é mais fácil falar do que fazer. Não, o amor, ele tem que ser manifestado, tem que ser expressado. É por isso que às vezes a gente vê assim, senta com um casal, e daí ela diz: eu acho que ele não me ama. E ele diz: não, eu amo ela. E ela diz assim: então me mostra. Não, mas eu já te falei que eu te amo. E ela diz: não, mas me mostra, faz alguma coisa. O que é que você carrega dentro de você, dentro de ti, que te faça se movimentar por mim? Me mostra fé, me mostra amor. É o que Deus está pedindo. A gente vai ter que criar esse ambiente, solidificar isso dentro. E vamos ter que crer no que está escrito. Você leu junto comigo? Naquele ambiente tinha alguns homens que, quando ouviram Jesus falar assim, filho, os teus pecados te são perdoados, eles estavam tudo assim, olharam para o outro, fizeram um sinal, tipo assim, quem ele pensa que ele é para perdoar pecado? É só Deus que pode perdoar pecado. Esse homem está blasfemando, é uma farsa. Irmãos, a nossa dificuldade não é ver o paralítico andar, é até ele se levantar da cadeira de roda, da cama. Depois que a gente viu, testemunho ocular, já não é mais dificuldade em acreditar naquilo que estamos vendo. Às vezes eu penso que a nossa dificuldade, sabe qual é? É conseguir acreditar que os nossos pecados estão perdoados. Essa é uma grande dificuldade que nós temos. Que Ele nos perdoou dos nossos pecados, que os pecados estão perdoados. A nossa dificuldade às vezes é lidar com o perdão de Deus. Às vezes a gente nem consegue se qualificar como pecador, a gente nem entende o conceito de pecado. Às vezes a ideia de pecado que temos é a mesma, talvez aquilo que o jovem rico carregava consigo. Não, você rouba? Não. Mata? Não. Não. Então não tem pecado. Não, o pecado não diz respeito a isso. Você sabe o que é pecado? Vou falar para você. Pecado é nós vivermos uma vida tendo falta de governo de Deus. Isso é pecado. Pecado é todo homem, toda mulher
que escolheu viver segundo o seu próprio coração. Pecado é você viver de forma independente de Deus. Ele, Criador, nós, criatura, e é como, e agora a criatura diz ao Criador: você me criou, mas eu não preciso de você. Eu posso lidar e viver a minha própria vida. Isso é pecado. Eu posso me governar. Isso é pecado. Isso que é pecado. E aquele que mata? Aquele que mata é consequência da falta de governo. Pega isso, irmão. E aquele que estupra? Consequência da falta de governo de Deus na vida dele. E os pedófilos? Consequência da falta de governo. Aí tem uma cadeia, desencadeia várias coisas, mas consequência da falta de governo. Você está entendendo? Aquele que matou aquela criancinha de 2 anos, meu Deus, consequência da falta de governo. É que nós olhamos para o acontecimento e nós não olhamos para aquilo que gerou o acontecimento. É por isso que todos nós temos uma tendência nós somos bombeiros, nós apagamos o fogo. Não, a gente vai ter que ser perito agora. É o que está gerando o incêndio. Não é só apagar o fogo. Apagar o fogo é necessário, porque nem tem como fazer perícia em meia chama. Então primeiro você coloca as coisas em ordem, apaga tudo. Só que depois a gente vai ter que vasculhar para não deixar acontecer novamente, chegar até onde chegou. Vamos ter que ser peritos. A gente vai ter que ir na raiz do assunto. Irmão, começa a escavar a raiz, e você vai ver que a falta de governo é o que gera todas as coisas. A independência do homem. O homem que anda ele independe da palavra, ele anda segundo ele mesmo. Só que o homem, quando eu digo homem, homem e mulher, o ser humano, ele precisa de uma base que possa fundamentar os seus conceitos, a sua ideologia, os seus valores, a sua ética. Se você não tiver uma base que possa gerar isso no teu coração, você mesmo vai gerar, a tua carne vai gerar. E é por isso que nós temos paciência com alguns e não temos com outros. Por quê? Por causa da nossa base. Mas quando você vai para a palavra, aí Deus diz assim, não importa se tu conhece, se tu não conhece, se tu ama, se tu não ama, é todo mundo igual. Agora a base é o que determina como eu vou lidar. E aí ele pega e diz assim ainda, olha só, tu fazer coisa boa para quem tu conhece, que já te ama, que é bom contigo, isso não me impressiona. Eu quero ver tu fazer o bem para aquele que quis te matar. É a Bíblia. Mateus, capítulo 5. Vai ler a Bíblia, irmão. Você está entendendo como o nível de Deus é mais elevado? E eu estou falando com você sobre raiz de problemas que nós vivemos, todos nós aqui estamos sujeitos aí. É a falta do governo. Separação, divórcio, falta de governo. Falta de governo. Violência doméstica, falta de governo.
Vamos voltar ao princípio, ao início. Volte à base inicial. Volte à base inicial. Volte ao princípio. E como era no princípio? No princípio, ele era a base, a palavra dele. Adão andava por aquilo que Deus falava. O dia que Adão andou, saiu do que Deus falou, Adão quebrou. Derrimou. O dia que Adão provou, quebrou. Mas enquanto ele se movia, vivia, lidava, e todas as coisas, debaixo de uma palavra diretiva, e ao mesmo tempo essa palavra como uma base sólida, Adão nunca teve problema, irmão. Sabe quando é que entrou o problema na vida dele? O problema entrou quando ele saiu. Se você não sair, o problema não entra. Fica na palavra para você ver. O diabo é um inimigo que anda ao derredor, rugindo como um leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como um leão. Por quê? Para intimidar, procurando a quem tragar. Agora, tu acha que aquele que quer tragar, ele entra e traga? Não, não pode ser assim. Ele não pode quebrar o princípio. Ele precisa de legalidade, de brecha. Então quando você dá uma brecha, ele, agora sim, agora eu posso entrar. Eu tenho legalidade para entrar aqui. É como se o diabo falasse assim, ó Deus, eu posso acessar. E aí ele vai arrebentando tudo. E às vezes a gente se preocupa com muita coisa, e os detalhes a gente cai. Você sabia que um ladrão, para entrar numa casa, não precisa só cuidar a garagem da porta que é grande, ou a porta da sala de entrada? Irmãos, às vezes tem que cuidar a janelinha do banheiro. Ela é pequena, a gente não dá muita bola. Geralmente ela fica até bem aberta. É o detalhe da casa. Às vezes o detalhe pode... Porque não importa por onde vai entrar, ele quer entrar para arrebentar a casa. Se não der pela garagem, ele tenta na sala. Se não der na sala, ele vai até pelo banheiro ele entra. Perdão é determinante num processo de restauração. O perdão, ele é libertador. A falta de perdão gera prisão. Irmãos, a cama, o leito era só uma base. Aquele homem era paralítico, mas você lembra do coxo do tanque de Betesda? Um lugar totalmente diferente. O lugar é só uma base, é só um lugar. O problema é a situação. Os dois não se movem, não se mexem. Eles não conseguem ir atrás, não conseguem fazer acontecer, não conseguem estabelecer. Mas quando Jesus falou assim, filho, os teus pecados estão perdoados, aquele homem levantou. Agora presta atenção, o cara era paralítico. E aí Jesus, para curar ele não falou assim, seja curado. Para curar ele, Jesus falou, seja perdoado hoje. O perdão libertou da prisão e manifestou cura na vida daquele homem. Irmão, pega isso. Entende isso. Às vezes a gente está atrás de alguns remédios é bom, né? Remédios específicos, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a gente acha que alguma coisa na nossa vida está acontecendo, está acontecendo isso por causa disso, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não falou para aquele homem, seja curado. Ele falou assim, eu te perdoo.
E quando ele falou, eu te perdoo, o homem levantou. Nós precisamos entender, para nós e depois para ajudar os outros. Às vezes a gente vê uma pessoa com uma situação e a gente diz assim, ó, essa pessoa precisa de tal coisa, vamos lá. Não, às vezes essa pessoa ela precisa ser perdoada, receber o perdão de Deus. Às vezes ela precisa ser liberta. Ela precisa ser desatada, libertada, porque o perdão libera, ele libera a pessoa. O perdão ele desprende, desata e gera possibilidades. Quando Jesus falou, os teus pecados estão perdoados, claro que tem aquele contexto, você leu comigo. Os mestres ali ficaram questionando Jesus. Aí Jesus falou assim, ó, o que é mais fácil eu dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e anda? Porque os homens estavam questionando, porque Jesus falou assim, ó, os teus pecados estão perdoados, e aqueles homens falavam assim, ó, só Deus pode perdoar, homem não pode perdoar pecado de homem. Aí Jesus pegou e falou assim, ó, vocês estão achando que eu não sou Deus, né? E por vocês achar que eu não sou Deus, vocês também acham que eu não tenho condição e autoridade de liberar perdão ou de perdoar alguém? O que vocês preferem? Que eu diga, estão perdoados, ou levanta-te e anda? Aí piorou o negócio. Jesus fala, para que vocês saibam que eu sou quem eu sou, levanta-te e anda. O homem levantou. Ele estava preso e foi liberto. Então a cura que ele precisava não é o sentido de cura segundo o nosso entendimento, o nosso conceito de ser sarado de algo. Talvez sim, com certeza sim, mas a cura que ele precisava era de libertação. Ele estava preso, por isso que ele não caminhava. Era paralítico porque estava preso. Quando ele foi perdoado, foi liberto. Quando Jesus perdoou, é como se Jesus falasse assim, ó, pode te levantar e agora volte a andar. Volte a caminhar, volte a viver. Volte para o lugar correto, volte ao início. Eu estou te dando uma oportunidade de recomeçar novamente. Eu estou quebrando todas as algemas na tua vida. Se desprenda, vai, estou te liberando. Ó, estou te perdoando, estou te liberando. Talvez a tua vida tenha alguma área que esteja trancada. Você é o paralítico dessa noite. Você se movimenta, mas tem coisas, tem áreas que não andam. Tem áreas que andam, mas tem áreas que não andam. Ou você conhece alguém e você quer uma cura. Cura. Não, talvez você precisa receber, acreditar que os teus pecados estão perdoados. Você precisa receber o perdão de Deus na tua vida. Não, talvez você precisa pedir perdão para alguém. É muito comum algumas coisas acontecer assim. Pais com os filhos, filhos com os pais. Alguma situação que gerou um trauma, e o trauma gerou mágoa, e a mágoa gerou ressentimento, e o ressentimento gerou prisão. Estão aprisionados. Eu vejo um monte de pessoas assim. Às vezes
desempenha bem aqui, vai bem aqui, mas tem uma área que não desata, não consegue ter sucesso, não consegue prosperar, está preso. E aí você vai conversar às vezes com a pessoa, é o quê? Alguma coisa que aconteceu. Ok. E aí? E aí, aquilo que aconteceu, por causa daquilo, eu não consigo perdoar o meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe. Eu não consigo perdoar a pessoa que fez tal coisa. E aí você continua seguindo a sua vida. E quando é com pai e mãe, aí você se casa, se aliancia. E agora você tem filhos. E aí com o seu filho, como você não está liberado, eu estou te liberando para andar, para crescer, se desenvolver. Aí tem várias coisas que você vai, mas tem uma área que você não consegue com os seus, com teu filho, com a tua filha. Por quê? Porque você está preso lá, paralítico, não consegue andar, não consegue prosperar. É a mesma área que você tem problema com alguém, você está preso, você não consegue fluir com o outro. Às vezes a menina com uma questão com o pai não consegue fluir no casamento com o esposo. E aí não, às vezes a vida relacional é a comunicação, a vida sexual não flui, aspectos, alguma área, alguma situação. O menino, e a gente vai dando sequência na vida. E vai agregando pessoas da nossa vida, no convívio. E tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa que está trancada. Por quê? E às vezes a gente ainda acha que é os outros. Não, mas somos nós estamos carregando isso. E às vezes é o quê? Às vezes é com Deus. Nós temos que pedir perdão para Deus. Nós temos que receber o perdão de Deus. Ou às vezes é na família, ou é com alguém. Eu amo a minha mãe, amo meu pai, amo não sei quem, mas tem uma situação específica que aconteceu, está esquecido. Irmãos, está esquecido ou está perdoado? Porque se está esquecido, não está perdoado. Deus não trabalha num processo de cura emocional. Deus não nos faz esquecer as coisas. Então como é que eu sei que eu sou curado? Quando eu posso conversar sobre qualquer situação, até mesmo que possa ter me causado um problema ou um trauma, mas não dói. Eu estou liberto, eu estou curado. Eu até tenho condição, na verdade, de ministrar e dar suporte para alguém que esteja passando pela mesma situação que eu passei, ou algo parecido. Não me dói. Agora, quando a gente fica muito no não quero tocar nesse assunto. Senta aqui, deixa eu. O que houve? Não, esse assunto não quero orar. Não, esse assunto eu não quero falar. Esse assunto não está curado. Não conseguiu perdoar porque o pai fez alguma coisa, ou viu o pai fazendo alguma coisa, ou a mãe, ou um tio, ou seja lá quem for, alguém. A falta de perdão, ela gera prisão. Mas o perdão ele é libertador. Mas você tem que acreditar no que Deus fez ontem. O que Deus fez ontem vai te ajudar a acreditar um pouco mais no que Deus está fazendo hoje. E se você deixar Ele fazer hoje o que Ele quer fazer hoje, amanhã você vai acreditar, porque em relação ao amanhã que não nos pertence, é esperança,
é perspectiva em Deus. Então o que eu estou falando para você, eu não estou tentando convencer você, eu só estou tentando você dar uma paradinha na sua vida, porque todos nós trabalhamos para edificar as estruturas, uma estrutura sólida, até com a visão de deixar para os filhos, ok, mas não deixe de trabalhar na tua estrutura. Como é que está a tua estrutura emocional, espiritual? Porque se você não estiver emocionalmente equilibrado, espiritualmente fundamentado, essa casa está correndo perigo. Você está correndo perigo, os teus filhos. E aí não importa o que você possa deixar, o que você possa dar, porque isso aqui não entra aqui. Mas uma palavra, ela é suficiente. Uma palavra, ela é suficiente. Ah, Jesus, tu não precisa nem ir na minha casa. Se tu liberar nesta noite uma palavra, ela é suficiente para gerar, para me libertar aqui, ó, de dentro para fora. Você pode pegar o seu carro e ir para onde você quiser. E na mesma intensidade fazer o que você quiser, quando você quiser, como você quiser, cada um segundo a sua condição. Mas tem lugares aqui dentro de você, tem lugares que as pessoas querem ir e não conseguem. Tem lugares que as pessoas querem entrar e não conseguem. Por quê? Porque elas estão trancadas aqui. Tem lugares que as pessoas querem vivenciar, querem gerar esse ambiente, também não conseguem. Porque aqui dentro é diferente daqui de fora. O por fora eu vou, eu pego, vou para lá, fico 2, 3 dias, eu volto, eu vou, eu venho, eu faço o que eu quero da minha vida. Mas aqui dentro tem lugares que eu gostaria de estar vivendo, não estou. Como eu gostaria de, não dá. Por quê? Porque eu não tenho domínio sobre essas áreas. E por que eu não tenho domínio? Porque é escravo. E eu sou escravo do quê? Escravo do pecado. Mas qual é o pecado na minha vida? A falta de governo. A falta de governo. A falta de governo fez você andar por lugares que você não deveria ter andado e ter experiências que Deus não planejou para você ter, para nós termos, mas nós tivemos más experiências por causa da falta de governo. Deus é um Deus que Ele é processual. Deus trabalha com processos. Deus ativa, desenvolve. Deus é um Deus que se movimenta. Mas para gerar entendimento ou para ensinar alguém, Deus não pega, tem que estar sempre. Não precisa machucar alguém para gerar entendimento, não. A ideia é você passar só o que você precisa passar, para que você possa aprender através da vivência, da experiência, aquilo que você precisa aprender. Tem muitas coisas que nós podemos aprender sem precisar padecer, mas estamos padecendo por causa da falta de governo. Você entende o que é padecer
emocionalmente e o que é padecer fisicamente, naturalmente. A falta de governo, ela se reflete na vida de uma pessoa de maneira natural, física, problemas de saúde, problemas relacionais, financeiro, e etc, e etc. Mas emocionalmente, a maioria das pessoas não são quem elas deveriam ser, quem elas foram feitas para ser, no que diz respeito a uma identidade criada pelo próprio Criador, o Deus, o Eterno. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que nós todos, nós somos criados com uma capacidade de amar a 100%, e a maioria de nós, quem sabe, ama 30, 50, 60, 20, 15, 5% da nossa capacidade de amar uma pessoa, cada um na sua proporção, cônjuge, filhos, amigos, irmãos, a sociedade, o próprio Deus, por causa das prisões que nos aprisionam, por causa das feridas. Por causa das feridas a gente não ousa a viver novas experiências, porque já fomos feridos em algo parecido. Então quem já foi traído tem uma dificuldade muito grande de confiar em alguém novamente. E aí um que não tem nada a ver vai pagar por algo que o outro fez. Mas não tem a ver com o que o outro fez, é que eu estou carregando dentro de mim isso. É que eu carrego dentro de mim a insegurança. Então eu não consigo confiar em ninguém. Eu não consigo acreditar em ninguém. Nem a ponto para eu ajudar, nem a ponto de poder ceder para que alguém me ajude. Por quê? Por causa do que eu passei. Demorei muito tempo para me curar. E hoje você entendeu que não está curado ainda. Só estava quietinho, em silêncio. E agora o pastor veio e tocou na ferida. E me fez lembrar de várias coisas. Muitas delas da minha infância. A qual é um lugar que eu não quero voltar. Eu quero olhar daqui para frente e cuidar dos meus filhos. E a ideia é: tudo que eu passei de ruim, eles não vão passar. Eu vou potencializar muito, principalmente nos pontos que eu mais sofri, é o que eu vou potencializar para que eles não passem nem a metade. Eu não vou só equilibrar. E aí a gente potencializa em algumas áreas, alguns aspectos, e a gente começa a dar brecha em outras áreas. Por quê? Porque o equilíbrio, ele só pode ser estabelecido debaixo de um governo. O equilíbrio, ele só pode, o equilíbrio que abençoa, que é saudável, que prospera, que é bom, ele só pode ser estabelecido debaixo do governo de Deus, porque ele começa espiritualmente, depois emocionalmente e depois físico e naturalmente. Existe uma hierarquia, uma ordem. Quando você vê pessoas que colocam as coisas materiais acima de tudo, é que está desordenado isso aqui. Então espiritualmente vai gerar uma essência, a essência de Deus, através do Espírito Santo. Emocionalmente você acaba sendo formado em você uma pessoa equilibrada e saudável e forte, a ponto de ter que lidar com vários tipos de pressão, de situação. O emocional é muito importante, porque tem guerra, tem luta, mas alguém tem que ter a cabeça no lugar para falar: calma.
Mas o que a gente vai fazer? Tu tem um plano? Não, eu não tenho um plano, mas calma. A gente não pode ficar todo mundo gritando dentro do barco. Nós vamos sair daqui. Mas o que governa tudo é a essência. É a essência do governo ao qual você se submeteu. E quando você se submete à palavra de Deus, ao Espírito Santo, é Ele que te governa. Aí tem muita coisa que talvez nós não gostaríamos de fazer, mas a essência que nos governa, nós nos submetemos a ela. E aí você começa a cooperar para um propósito da obra de Deus. E você começa a ficar muito parecido com Jesus. Senão é impossível nós queremos entender alguém que foi pregado numa cruz, olhar para as pessoas que estão zombando dele, que pregaram ele, que bateram nele, e ele conseguir dizer assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes a gente sabe que a pessoa nem sabe o que está fazendo, mas ela nos feriu, e a gente já tem um sentimento com ela. Ela nem sabe o que ela fez, mas gerou ferida em mim. Imagina se foi intencionalmente. Alguns ainda vão e dão um troco na mesma moeda. Não, irmãos, nessa noite eu vim falar para você que os nossos pecados foram perdoados. Amém? Se coloque de pé comigo. Os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram perdoados. Feche seus olhos, quero fazer uma oração. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada um aqui nesta noite. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, ministra cura nesta noite, ministra paz nesta noite, e libera perdão sobre as nossas vidas aqui nesse lugar. Que o Teu perdão possa operar em nós libertação, cura, vida. Opera em nós segundo a Tua boa e rica bondade. Derrama sobre nós, Senhor, uma graça, uma unção que despedaça o jugo, que gera uma condição de perdoar também, de amar também. Sim, Senhor, sobre nós que estamos aqui. Eu libero cura sobre este lugar. Eu ministro cura sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu os abençoo nesta noite, em o nome do Senhor Jesus.